Olá, minhas amigas e meus amigos, da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas, alegrias. Joe Biden ou Donald Trump? Pepsi Cola ou Coca-Cola? Hein? Acompanhem. Quando eu abro este vídeo perguntando entre Pepsi e Coca, porque é mais ou menos esta a diferença que nos colocam na escolha entre Joe Biden e Donald Trump. Para começar, a escolha não é nossa, mas a grande mídia, a Casa Grande, a própria mídia americana, deu a importância que é devida realmente à eleição norte-americana, mas transformou como se fossem candidatos nossos, brasileiros. Passamos a torcer desesperadamente por um lado ou pelo outro. A dividida nação brasileira tomou lado de Trump, os coxinhas, e o lado de Biden, à esquerda, esquecendo-se que os dois são frutos da mesma árvore, do capitalismo e do imperialismo norte-americano. Pessoas decepcionadas com a vitória de Trump ou decepcionadas com a vitória de Biden. O coiso se antecipando às eleições e dando apoio a Donald Trump e declarando: eu manifestei a minha lealdade a ele. Lealdade? O presidente do Brasil manifesta lealdade ao presidente dos Estados Unidos? A lealdade do presidente do Brasil é devida ao povo brasileiro, à bandeira brasileira, à Constituição brasileira, à nação brasileira, e não a um estrangeiro. Mas, de quem é atrasado mental, lamentavelmente, pode-se esperar de tudo. Mas voltemos à história da Pepsi Cola e da Coca-Cola. Há sempre uma discussão, eu prefiro Pepsi, eu prefiro Coca. Todos os dois são refrigerante cola. Apenas um é mais adocicado que o outro, e é verdade. Eu pessoalmente acho que a Coca é mais salgada do que a Pepsi, e a Pepsi é mais adocicada do que a Coca. Eu prefiro a Pepsi, bem-vindo, prefiro a Pepsi. Mas não muda nada. Não nos permite uma escolha para o Guaraná, por exemplo. Para o Guaraná Jesus, digamos assim, ou da Antártica. E é assim que vem o sistema eleitoral norte-americano. Há décadas, há séculos, talvez, entre democratas e republicanos. É como se num campeonato brasileiro de futebol só disputassem dois times. Só dois times. Os outros times não existem. Você tem sempre que escolher entre um time e o outro time. É um tédio. E esses dois times, no caso os dois candidatos, no caso os dois partidos, representam exatamente o capitalismo norte-americano. O império que domina o mundo. Por exemplo, por que os democratas não escolheram Bernie Sanders? Foram escolher Joe Biden. Porque Bernie Sanders é socialista. Porque Bernie Sanders não tem penetração, não tem jogo, não tem maracutaias escondidas por trás, com os grandes conglomerados farmacêuticos, tabaco, indústria, siderurgia, armas, política exterior, como tem Joe Biden. Então era preciso um candidato também que representasse o sistema e os interesses do sistema, onde ninguém no mundo capitalista dos Estados Unidos perdesse. Ganhe quem ganhar, perde um ou outro conglomerado, perde um ou outro setor da indústria ou do comércio. Mas o sistema fica mantido, garantido, com Biden ou com Trump. A diferença é a estupidez de Trump. E é por isso que a Rússia e a China apostam em Trump, curiosamente. Porque Trump é o único capaz de continuar isolando os Estados Unidos com a política dele de faça a América grande de novo, voltado para dentro de si. Por exemplo, Bolsonaro expressa lealdade a Trump. E o que é que Trump nos deu até hoje? Nada. Só tirou. Aumentou a alíquota de exportação dos produtos brasileiros, do aço, do alumínio. Não nos deu nada. A gente dá tudo. No caso, a gente, o Bolsonaro, dá tudo a Trump. E Trump vai se isolando cada vez mais. E a China e a Rússia vão ganhando espaço. E os Estados Unidos vão perdendo a hegemonia. Quando eu fico vendo, e quando eu estou fazendo esse vídeo, já são 2 horas da manhã no Brasil, são 4 e tanto da manhã, são quase 5 horas da manhã em Portugal, eu fico vendo as imagens dos eleitores americanos na televisão,
E é muito curioso de ver as pessoas empolgadas, umas defendendo Trump e outras defendendo Biden, lá nos Estados Unidos. Mas você olha, são os pés rapados. São pessoas que não participam do sistema, sofrem os efeitos do sistema. Mas elas lutam como se fosse a vida delas. E eles estão pouco ligando exatamente porque essas pessoas vivem, porque essas pessoas sentem. Eles obedecem ordens diretas dos conglomerados econômicos dos Estados Unidos e não do povo americano. A eleição, na verdade, é uma farsa. A eleição, na verdade, é um nada. É escolher entre a Pepsi e a Coca. Não muda nada. É claro que nós temos interesse na eleição de Joe Biden. De alguma forma poderia mudar as relações com Cuba, diminuir a pressão em cima da Venezuela, mudar a relação com o Irã, aliviar as tensões no mundo. Poderia até mesmo servir para o enfraquecimento do nosso coiso aqui no Brasil. Mas, no fundo, a política do Joe Biden, lembrando que as políticas dos democratas sempre foram muito mais agressivas e mais belicosas do que a dos republicanos. Mas, no fundo, é a mesma farinha do mesmo saco. Talvez a diferença é que uma é copioba, uma farinha fina, como o Joe Biden, e a outra é mais grosseira, empelotada. Mas saem da mesma mandioca, da mesma raiz. A mandioca é uma raiz. Saem dos dois da mesma raiz. E o curioso é nós da esquerda no Brasil torcendo desesperadamente. Eu não digo que não é para torcer, não. Eu também torcia e torço pela vitória de Joe Biden, que não está definida. Nesse dia que amanhece, não está definida. A eleição vai ser judicializada, vai ser muito próxima, muito empatada, muita recontagem de votos. Isso vai levar alguns dias, talvez até um mês ainda para proclamar o vitorioso. Mas seja ele qual for, é tudo farinha do mesmo saco. Os Estados Unidos estão escolhendo quem vai ser o gestor dos negócios burgueses na América do Norte e no mundo nos próximos anos. Ou alguém viu Joe Biden falar alguma coisa em política internacional? Como é que ele vai se relacionar com a Ucrânia, por exemplo, que tem grandes reservas de petróleo, sabendo que o petróleo desaparece no mundo daqui a 30 ou 40 anos, a não ser o pré-sal brasileiro? Alguém ouviu alguma manifestação sobre isso? Não. Ele falou claramente no programa dele? Não. Ou seja, está mantida a política externa norte-americana de proteção dos interesses norte-americanos. E ficamos nós aqui participando de uma eleição que não é nossa. É nossa por tabela. Porque aqui na colônia temos os reflexos da metrópole. Mas é preciso um pouco de juízo, é preciso um pouco de marxismo, de economia marxista para entender o que é que significam esses dois candidatos. Nós temos de um lado um Bernie Sanders, nem chego a isso, vamos radicalizar mais, um Che Guevara, e do outro lado um fascista, como Donald Trump. Não. Nós temos um candidato burguês apenas mais refinado, mais leve. Diria que usaria de KY em relação aos povos da América Latina e aos pobres do mundo. Volto a bater na tecla, não é à toa que a Rússia e a China veladamente apoiam Donald Trump. É do interesse deles ver o grande império ruir mais rapidamente, com a boçalidade de Donald Trump. Eles torcem pelo quanto pior, melhor. Nós aqui no quintal dos Estados Unidos vamos sofrer mais e mais se Trump for eleito. Vamos ter que passar por essa tempestade. Vamos ter que aguentar o coiso cantando vitória como se fosse o mais fiel cabo eleitoral de Donald Trump. Mas temos que ter um distanciamento emocional das eleições nos Estados Unidos. Compreendê-las na sua essência. O que significam elas exatamente? É entre você, em tábula rasa, é entre você escolher entre Pepsi e Coca-Cola. Ou não. Isto é ser radical. É irmos à raiz da questão. É não nos deixarmos levar por idealismo. Não nos deixarmos ser manipulados por esta farsa que são as eleições americanas. Onde as cartas estão marcadas sempre.
Republicanos e democratas. Duas vertentes do mesmo capitalismo, duas vertentes do mesmo imperialismo. Eu torcia e torço para que o Joe Biden ganhe. É sempre melhor do que a estupidez do Trump. Mas, no fundo, é a mesma farinha do mesmo saco. Os nossos problemas brasileiros, nossos problemas da Latinoamérica, somos nós, latino-americanos e brasileiros, que temos que resolver. Não há soluções mágicas vindo do exterior. Pode melhorar a situação aqui e ali, mas também criará contradições. Uma reeleição de Trump criará contradições no mundo, criará confrontos com outras potências econômicas e militares. Os Estados Unidos nunca mais serão o mesmo. Não adianta. De um lado você tem os eleitores de Trump que estão desesperadamente votando no Trump, acreditando na mágica de que o Trump pode fazer a América grande de novo. Não pode. Os Estados Unidos entraram em decadência, entraram em declínio, sendo substituídos pela China e por outros países alternativos, como os BRICS. Os eleitores de Biden acreditam que retomando aquele velho ideal, daquela velha América, pátria de todos, democrática, legalista, podem retomar o poderio e o crescimento dos Estados Unidos. Não podem. Os Estados Unidos hoje são uma nação tão dividida quanto o Brasil, tão semeada de ódio quanto o Brasil. Não há conserto para o brinquedo americano. O brinquedo americano quebrou, a corda acabou, a pilha esgotou-se. Seja qual for o lado que os americanos escolham, tentando achar uma saída para o país deles, o caminho é de descenso. Questão de anos, questão de década, mas é de descenso. Não há salvação para os Estados Unidos. E os dois lados ficam lutando e votando, tentando consertar os Estados Unidos. Não há solução. O império começa a ruir. Quem sobreviver, verá. E ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.